Olá, meu nome é Daniel, eu sou membro do GEAFES, da Universidade Federal da Paraíba, e hoje a gente grava mais um vídeo da série sobre manipulação de dados de chuva usando o Excel. O vídeo de hoje ele é sobre pré-processamento de dados, que é uma etapa muito importante e, no geral, escanteada nas pesquisas. No geral, quando a gente está, pesquisando, a gente está mais preocupado em alguns momentos com a aplicação dos nossos métodos, sejam eles estatísticos ou computacionais, e com os resultados, evidentemente, e deixa em segundo plano a verificação dessa consistência dos dados. Eu considero esse o vídeo mais importante da série. Assim como no vídeo passado, que eu recomendo que quem está vindo direto para esse assista, eu lá fiz uma série de etapas e aqui também são essas 6 etapas. Basicamente, o que a gente vai fazer é verificar se nos nossos dados de chuva, que a gente construiu a base, né, no último vídeo, se existe algum dado faltante vazio. A gente vai fazer primeiro uma verificação até o dia 28, depois, por conta de fevereiro, né, ter ano bissexto, a gente vai verificar o dia 29 e depois os meses que terminam em 30 e 31. Eu vou, quando for executando, falar sobre cada uma dessas etapas, mas aí eu recomendo que se alguém for aplicar, ou deixe essa tela aberta em outra aba enquanto assiste o vídeo, ou tira um print e vai tentando seguir. Bom, vamos para o Excel. Aqui está o nosso banco de dados. Essa planilha banco ela foi formada a partir da junção das estações de Bom Jesus e Campo Redondo e Bom Jesus. A gente pode ocultar clicando com o botão direito, ocultar, e ocultar também Campo Redondo. A gente vai trabalhar com essa planilha. Ela vai estar sem filtro, basta vir aqui em classificar e filtrar, acionar filtro, e aí aqui vocês podem mudar a largura das colunas. Antes da gente ir propriamente para a primeira etapa, eu acho importante fazermos o seguinte. A gente precisa ver se tem algum dia desses 31 que a gente tem aqui que está com dado negativo, o que seria uma inconsistência, ou com dado muito extremo. Vamos pegar essa coluna C, a linha 2, e vamos colocar o valor 1000 aqui, que seria um número provavelmente fruto de uma digitação equivocada. O que a gente pode fazer para verificar é clicar na série, aí clica aqui, ó, depois que o filtro estiver acionado, o mínimo está aqui e o máximo 1000 está aqui. Dá para fazer isso uma por uma, mas aí vai levar um pouco de tempo. Um método alternativo para a gente fazer isso, eu vou criar aqui provisoriamente uma linha. Para criar uma linha, vamos voltar, clica com o botão direito do mouse e aciona inserir. Como a gente vai estar já com a linha acionada, quando a gente clica em inserir, o Excel entende que ele precisa inserir uma linha. Então vamos buscar na nossa base de dados o valor de máximo. Vou colocar aqui, ó. Colocar aqui o valor de máximo e aqui o valor de mínimo. Então nosso objetivo é ver se tem algum valor excepcional. Assim. Então vamos lá. Para a gente varrer isso de uma forma mais eficiente, a gente vem aqui, chamou a função máximo, a gente falou bastante já disso. Para chamar uma função, coloca o sinal de igual, digita o nome dela. Ao digitar máximo, não esqueçam o sinal. Aí vai aparecer máximo, já pode clicar. E aí, para selecionar o intervalo, pode clicar aqui
seguro Ctrl Shift, seta para o lado, não solta o Ctrl Shift, seta para baixo. Aí Enter. E o valor máximo vai dar, já vai ser o 1000 que a gente colocou. Mas, vamos corrigir. Eu alterei para 0 e o valor de máximo passa a ser 167,30. Um valor que me parece adequado para dados de chuva. E aí, mínimo, mesma coisa. Ctrl Shift seta para baixo. E o valor esperado para mínimo é 0. Então não tem nenhum valor negativo, está tudo bem. Para achar esse valor, pode, sei lá, clicar. Pode vir aqui, seleciona. Deixa eu só vir aqui. Seleciona tudo. E. Opa. Deixa eu voltar aqui e fazer do jeito correto. Ctrl Shift seta para o lado, selecionou tudo. E aí localizar. E aí qual que é o valor que a gente quer localizar? É o 167. Vamos descobrir onde ele está. Descobrimos, ele está aqui. Aí se ele fosse um valor, que fosse uma aberração 1000, por exemplo, bastava a gente ver aqui. E aí é precisar investigar o que aconteceu em março de 1981. Nesse dia aqui, que vai ser qual dia? Vamos verificar. No dia 16 de março de 81. Quando acontecem esses casos, aí o pesquisador precisa tomar uma decisão se ele vai apagar o dado, se ele vai corrigir, se ele vai cancelar esse dado, se ele vai trabalhar com a média do dia anterior ou posterior. Aí é uma decisão que tem menos a ver em si com a técnica de manipulação e mais com uma decisão de pesquisa. Mas o alerta está feito, tenham como uma etapa inicial de pré-processamento verificar esse valor de mínimo e máximo. A gente podia verificar outras coisas, medidas de dispersão, medidas de centralidade, mas nesta etapa, que é checagem de consistência, talvez ainda não seja o momento. Bom, vamos excluir essas linhas, já checamos, e agora a gente pode ir para a nossa etapa. A primeira etapa aqui, que está lá no nosso passo a passo, é a verificação da consistência das datas. A gente precisa selecionar todos os dias de 1 a 28 e verificar se há espaço vazio, e caso exista, a gente precisa substituir por SD, sem dados. Então a gente pode vir aqui, selecionar, clica com o botão esquerdo do mouse, com o botão normal. Com ele clicado, arrasta, e aí a gente selecionou o intervalo. De 1 até 28. Por que de 1 até 28? Porque todos os meses tem de 1 até 28. Com isso selecionado, vem aqui em localizar, e aí pode pôr localizar próximo. Pode ver que ele não pegou nenhum dado. Eu vou explicar de novo, porque como eu selecionei tudo, acabou não sendo compreensível. Vem aqui no dia 1. Vai até o dia 28 e seleciona até a última linha. Pronto. Aí a gente pegou só o intervalo de 1 a 28. Vamos localizar. Não tem nenhum dado, não tem nenhuma célula de 1 a 28 com um campo vazio. Portanto, a gente não precisa se preocupar, todos os dados estão consistentes. São valores que variam de 0 a 167, alguma coisa, então está tudo bem. A primeira checagem foi feita. Agora que a gente já checou o dia 28, a gente já tem a consistência de todos esses dados. O que a gente pode fazer só para facilitar o trabalho é selecionar de 1 a 28, clicar com o selecionado com o botão direito e por ocultar. Aí o que passa a ser o objeto do nosso trabalho? A data, o nome da estação, e os dias 29, 30 e 31. Então é isso que a gente vai começar, vai tratar agora a partir do nosso passo 2. O passo 1 já foi superado, vamos para o passo 2. No passo 2 está escrito o seguinte: usando a função mode, precisamos achar os anos bissextos.
Por que isso? Porque se um ano é bissexto, fevereiro vai até 29. Então, como que a gente vai fazer isso? Nosso objetivo é localizar aqui quais anos são bissextos. Então, vamos lá. A gente vai criar... deixa eu fazer do jeito que eu coloquei lá no passo a passo. Resbir. Eu vou criar uma coluna aqui. Eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou clicar em inserir. Bissexto. Essa é a coluna que vai fazer essa verificação. Vamos ocultar as outras para facilitar o trabalho. Novamente. E aí vamos fazer a verificação de quais anos são bissextos. Para isso, a gente vai usar a função mode. O que ela faz? Ela retorna o resto da divisão. A gente vai dividir esses números por 4, e se o resto for 0, significa que o ano é bissexto. Então, vamos lá. Retorna o resto da divisão após um número ter sido dividido por um divisor. O nosso divisor a gente vai colocar na função que é o 4. Aqui a gente vai chamar o ano. O ano dessa célula aqui, B2. Deixa eu só colocar o parâmetro certo. O ano de B2. Aqui, B2, chamei. Agora o próximo é colocar o divisor, perfeito. Que vai ser 4, se eu não errei. Fecho o parâmetro do ano, fecho o parâmetro da função. Espera aí, deixa eu aceitar a correção. Deixa eu só localizar onde eu errei aqui. Deixa eu digitar na mão aqui em cima mesmo. Deixar isso. É igual a mod. Chama a função. Abrir o parâmetro ano. Chama a função ano. Dentro dela, vamos colocar direto B2, correto. Fecha o parâmetro. Fechou. Era aqui. Certo. Agora eu vou fechar aqui. Pronto. Tinha colocado um parêntese a mais. Inclusive lá no tutorial eu coloquei um a mais. Não, no tutorial tá certo. Por que apareceu essa data? Porque está formatado para data, né? Então vamos colocar aqui, pode deixar 0 casas decimais, e aí dá 2 cliques para baixo. A gente está interessado então nesse tipo de ano aqui, ó. O ano de 88 é um ano bissexto. Só que a gente não tá interessado em qualquer ano. A gente está interessado só em fevereiro. Então vamos lá, a segunda etapa foi feita, a gente, usando esta função, criou uma coluna para verificar se o ano é bissexto, a gente rodou a função, e aí vamos para o passo 3. Com a identificação do bissexto feita, filtre todos os meses de fevereiro e faça a checagem se todo ano bissexto, se para todo ano bissexto, o dia 29 está preenchido, e se todo ano não bissexto está vazio. Então vamos lá, vamos começar com os bissextos. O que a gente está fazendo agora? Vamos primeiro selecionar fevereiro. Nesse momento, vocês podem checar que a gente só está com fevereiro aqui. Nosso primeiro passo é, dado que é fevereiro, a gente precisa pegar todos os anos bissextos, que a gente já sabe que são os terminados em 0, e checar se todos estão preenchidos para o dia 29. Estão, está certo. Se houvesse aqui um dado vazio, esse dado precisaria existir. A gente precisaria vir aqui e preencher com SD. Mas não é o caso, nossa base, até surpreendentemente, está correta. E agora a gente vai fazer a checagem inversa dos anos não bissextos.
a gente precisa checar se todos estão vazios. Todos estão vazios. Perfeito. Então a gente pode tirar aqui de fevereiro. Ok. Vamos continuar. Então vamos ler de novo aqui com o passo 3, com a identificação do ano bissexto feita, de acordo com o resultado, e faça a correção. Perfeito. Vamos para o passo 4. Não podemos esquecer que após terminar a checagem do dia 29 para fevereiro, é necessário checar todos os outros 11 meses que precisam estar preenchidos para 29. Como fazer isso para a gente fechar o dia 29? Selecione todas as células vazias e veja se há algum mês que não seja de fevereiro. Então a gente vem aqui em 29, seleciona todas as vazias e verifica aqui se existe algum mês que não é de fevereiro. A gente pode ver por esse 2 aqui no meio. 2, 2, 2, 2. Tudo é fevereiro. Então a gente terminou o passo 4. A gente já checou os dias 28 e 29. Uma coisa importante que eu deixei aqui de aviso, existem algumas estações que não é o nosso caso aqui, mas que são anteriores a 1900. Então, é preciso lembrar que o ano de 1900, apesar de ele ter um resto zero, ele não é bissexto. Então, essa é uma exceção a essa regra. Então, fiquem atentos quando estiverem aplicando isso. Olhem na base de dados de vocês qual é a primeira data. A nossa aqui começa em 62, então esse problema não nos atinge. Bom, vamos agora para o quinto e penúltimo passo. Superado a resolução do dia 29, a gente precisa agora continuar e ir para o dia 30. Abril, junho, setembro e novembro terminam em 30. Então isso precisa precisa sempre estar atento a esses meses. Basta aqui verificar se fevereiro está sem dados para 30 e 31 e se abril, junho, setembro e novembro estão com dados para 30 e sem dados para 31. Então vamos fazer isso com calma. Primeiro a gente já checou 29, vamos ocultar. E agora o objeto nosso é verificar isso. Primeiro vamos começar fevereiro. A gente vem aqui, filtro por data, todas as datas, fevereiro. Fevereiro completamente sem dados para 30 e 31, está correto. Agora vamos para os próximos meses. Abril. Vamos checar abril. Abril. Checando abril. Abril precisa estar totalmente preenchido aqui, está correto? Basta vir aqui, ó, e ver que não tem nenhum vazio, e totalmente vazio para dia 31. O próximo mês agora é junho e depois setembro. E aqui acho que vocês já entenderam, né? Vamos fazer um por um. Junho começa em 0 e termina em 18, e 31 totalmente vazio. Filtros, todas as datas, junho, setembro, vai de 0, então está totalmente preenchido, e aqui a gente já pode ver que 31 está totalmente vazio. Deixa eu só verificar aqui depois de setembro, abril, junho, setembro e novembro, que é o último mês que termina em 30. Novembro totalmente preenchido e totalmente vazio, dá para checar aqui também. Bom, acabamos o quinto passo, checamos a consistência. E agora, de maneira semelhante, sexto passo. Vamos só desfiltrar aqui. Opa, perfeito. De maneira semelhante, verifique se janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro estão totalmente preenchidos para 30 e 31. Então, vamos lá. A gente vai pegar os meses agora que terminam em 31. Então, vamos começar por janeiro.
Janeiro tem que estar totalmente preenchido, vem aqui não tem nada vazio, vem aqui não tem nada vazio. Depois de janeiro, próximo mês é março. Totalmente preenchido. Aqui, ó, vou tirar esse 0. Caso não tivesse preenchido, apareceria assim, ó, uma célula vazia. Mas aí, estando preenchido, o vazio lá desaparece. Esse é o mês de março. E agora a gente vai para maio e depois julho. Filtro por data, todas as datas, maio. Totalmente preenchido. Totalmente preenchido. Filtro por data, julho. E aí acho que vocês já entenderam, né? Totalmente preenchido. Totalmente preenchido. Depois de julho a gente tem que fazer a checagem de agosto, outubro e dezembro. Vamos lá. Agosto. Totalmente preenchido. Totalmente preenchido. Outubro. Não choveu, mas o registro está correto. A gente precisa confiar nos dados. E dezembro. Totalmente preenchido. Totalmente preenchido. Perfeito. Aí pode vir aqui, tirar. E pode reexibir. Então, gente, com isso a gente conseguiu verificar a consistência dos dados. Por um acaso, eu peguei 2 estações que não apresentavam nenhum tipo de problema. O que talvez tenha sido didaticamente um exemplo ruim ter pego 2 estações aleatórias, mas acreditem, muitas vezes a gente encontra severas inconsistências nesses dados. Então, essa etapa que a gente tentou cobrir nesse vídeo, né, de pré-processamento de dados, ela é de fato relevante